Fala, meu amigo, minha amiga advogada. Esse vídeo que você tá para assistir, cara, ele tá muito legal e ele faz parte de um episódio que a gente gravou completo com o pessoal da Gil Wendler Advocacia e ele tá lá disponível no Spotify caso você queira ouvir também, e também vai ter um vídeo completo aqui no YouTube caso você queira dar uma procurada depois. Nesse vídeo a gente trouxe dois especialistas em direito criminal para a gente entender não só sobre direito criminal, mas sobre gestão de escritório de advocacia, como ganhar dinheiro com a área de atuação deles e também na área do direito e como ser um melhor advogado. E se você está iniciando, esse vídeo também vai te ajudar muito a se estruturar, a já aprender alguns percalços que eles já percorreram e não recomendam para ninguém. Então fica nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai ter muito insight bom para você aplicar aí na sua advocacia. Rapaziada, papo reto, eu vou entrar numa pergunta aqui pra gente desenrolando essa conversa. Eu sei que vocês são bons de papo. Que é o seguinte, cara, primeiro ponto que é mais importante, que o nosso público adora aqui, né? Como é que vocês, na percepção de vocês, como é que ganha dinheiro na advocacia criminal? Quais são as coisas de bastidores, assim, daquilo que, bem na essência, vocês acham que funciona, que não funciona? Porque pra gente que não atua no dia a dia, a gente não sabe se o advogado que ganha dinheiro hoje é o porta de cadeia, se é o colarinho branco. A gente tem um monte de cliente aqui criminalista e os caras que gostam de atuar mais em crimes, sabe? Aqueles mais pesadão, né? Sonegação e outras questões. Né? Então, voltando a pergunta para vocês. Como que se ganha dinheiro na advocacia criminal hoje? Tem uma resposta muito padrão. Curta, grossa, simples e eficaz. Seja bom. Boa. O meu padrasto, ele me falava antigamente, Juliano, ser jogador de futebol dá dinheiro? Eu falava, claro que dá. Ele falou, claro, pro Ronaldinho dá. E pro zagueiro do 15 de Piracicaba dá dinheiro? Eu falei, putz, não é tudo, né? Então, assim, você tem que ser bom no que você faz. Qual que é a receita para ser bom no que você faz? Tenha tesão naquilo. Não sei se pode falar, agora foi também. Fica à vontade. Tenha tesão naquilo que você faz. Eu sou apaixonado pela advocacia criminal. Eu amo o que eu faço. Primeira receita. No escritório, a gente carrega um tripé para poder fechar contrato e ver o cliente. Primeira coisa de tudo, interesse na causa. Complexidade da causa e capacidade econômica do cliente. Tá. Interesse, até para destrinchar isso, o interesse. Destrincha um pouco de cada um para a gente, para entender essa lógica. É uma metodologia, uma matriz de vocês? Exatamente. Boa. Então, cara, explica isso aí que eu achei massa. Interesse na causa. Quer explicar? Não. Interesse na causa. Por exemplo, eu não tenho muita frescura com o processo, tá? Mas causas que envolvam maus tratos aos animais, aí para mim pega. Eu amo os animais, então nesse sentido eu teria dificuldade. Talvez eu não tivesse interesse nessa causa. Independente da complexidade, independente do valor econômico que essa causa possa gerar. Eu achei que você falar o inverso. Porque, como eu amo a parada, então você vai ter um envolvimento emocional ali que te prejudica, ou que você prefere não entrar. Exatamente. Caraca, Exatamente. Complexidade é o quanto essa causa vai me gerar de dificuldade para solucionar. Existem processos que a gente resolve de uma maneira, existem processos que é desgastante. Às vezes o próprio cliente é desgastante, o próprio tipo de ação é desgastante. E aí a capacidade econômica do cliente, né? Eu não posso, por exemplo, cobrar 1 milhão de um cliente que só tem 1.000 e não vou cobrar 1.000 de um cliente que pode pagar 1 milhão. Né? Então, passou nesse tripé, nos interessa a ação. Fechamos a ação. E aí, para ganhar dinheiro com a advocacia criminal, existem várias formas. Como em todas as áreas, é nichar. Você tem que começar a se tornar referência naquilo que você faz. Eu não consigo imaginar um advogado criminalista que também faz trabalhista, também faz civil, faz previdenciário. A gente vê alguns, né? Sim, tem alguns, né? Mas acaba que você não consegue se tornar relevante no meio. Você acaba sendo engolido pelo meio. Porque, querendo ou não, os bons clientes, quem de fato é um cliente agradável para o seu escritório, ele vai procurar alguém que seja especializado. Ele não vai procurar outra pessoa que, hoje eu faço um, amanhã eu faço outro, que é muito generalista. Não. E esse é um ponto importante também que o Juliano trouxe, que não basta o cliente nos querer. É preciso analisar se nós queremos aquele cliente particular. Pode ser um cliente que estrategicamente para o escritório não faça sentido nós termos ele no escritório, porque vai nos onerar de uma forma demasiada. Não vale o investimento do nosso tempo. Então é muito relativo, mas sempre sabendo, eu preciso me tornar especialista e entregar sempre algo a mais do que o cliente espera de mim.
come pelas beiradas, assim, né? Nessas áreas, várias áreas, ele sempre vai ficar comendo pela beirada na área criminal. Então, ele Sim. vai pegar a causinha, vai pegar um negocinho. Então, um júri, uma coisa mais avançada, ele não tem nem capacidade técnica, porque ele não estuda para aquilo, e também não consegue tracionar o escritório dele para se tornar uma referência a ponto de chegar a uma causa que venha para júri, esse tipo de coisa, né? Exato, Vitão. E você falou tudo, cara. Ele não tem capacidade técnica. O que a gente vê de processos de advogados generalistas que vão se aventurar, eu chamo de aventureiro, vão se aventurar numa área criminal, o criminal é muito específico. Eu sei que no civil você lida com patrimônio, com bem, agora o criminal você lida com a vida da pessoa, com a liberdade. Sem liberdade você não conquista nada, entende? Então você tem que se especializar. E entrando na pergunta de uma forma inversa, como é que você consegue fracassar na área criminal? Acho que a primeira coisa que quem quer começar nessa área tem que entender. Existe uma receita certíssima para você fracassar. Prometa resultado. Faça aquilo que você não sabe. Vai se aventurar num júri sem saber fazer um júri. Meu amigo, você trilhou o caminho do fracasso e vai encontrá-lo com muita satisfação. Eu tenho até uma curiosidade nisso, que você falou da capacidade econômica. Eu já vi muito advogado respondendo de várias formas diferentes, né? Como é que você cobra no criminal? Porque você tem alguns fatores ali que são, porra, muito interessantes, né? Digo, do ponto de vista... não estou colocando do ponto de vista pejorativo, que às vezes a pessoa está numa situação desesperada, a liberdade dele está em xeque, chegou para você por indicação, os caras já falaram que vocês são bons e tal. Como é que você cobra, né? Como é que é bastidor isso? Assim, porra, vejo a capacidade econômica, cobra um pouco mais, cobro pela tabela da ordem. Como é que eu olho? Olho complexidade, por óbvio. Como é que é isso? Negocia preço ou não? Como é que funciona isso aí, né? Pega a televisão, micro-ondas. Isso acontece. Carro. Hoje também a tabela da ordem está muito defasada. Não tem como você utilizar a tabela da ordem como base. Eu abomino a tabela da ordem. É algo que já está alterado há muito tempo. Esperando o advogado que até hoje fala, não, cobra bem certinho a tabela da ordem. Obrigado, OAB e tal. Não existe isso. Mas entra muito no momento que o cliente está. Tem clientes, por exemplo, que eu sempre falo isso, é muito mais fácil você construir uma casa do que desmanchar e construir de novo. Nós que trabalhamos com o júri, tem muitos clientes que nos contratam no momento do júri, né? Somente para o júri. Ele já passou por outros advogados, em regra não teve uma boa experiência com esses advogados, e chegou até nosso escritório através de uma indicação, através de algo nesse sentido, né? Porém, nós já estamos ali na porta do júri. Não tem muito que possa trabalhar provas que já se passaram no momento de apresentar. Então, a nossa abordagem para esse processo tem que ser uma abordagem diferenciada. Muitas vezes nós temos que fechar a nossa agenda para tratar somente de um cliente, porque ele vai ter um júri daqui a 15 dias, ele precisa de um preparo para esse júri, porque foi um processo que o advogado anterior não atuou da melhor forma possível. Então, inevitavelmente, esse cliente ele vai acabar tendo um ticket maior, né? Não tem como eu colocar para esse cliente o mesmo ticket que um cliente que eu já estou trabalhando com ele desde o inquérito. A gente teve um caso recente que nós fomos contratados, chegamos no local antes mesmo da perícia. Então nós vamos acompanhar esse cliente por todo o processo investigatório até, né, caso se torne um processo judicial, né, e caso se torne um júri, vamos colocar no mesmo cenário, uma pessoa que já está com o júri agendado e esse cliente, caso venha se tornar um júri. Com ele, nós já estamos muito mais por dentro do processo, né? Nós já preparamos todo o terreno para a apresentação no júri. Você gasta até menos tempo, né? No final, né? Bem legal isso aí. Você prepara, né, o processo. Inclusive, esse processo aí saiu agora, ontem, antes de ontem, na mídia, de um morador que estava se defendendo, uma mulher entrou na casa, exato. E assim, a questão é você não se aventurar. Eu gosto de falar, e principalmente para quem está começando, sem clichê, sabe? Eu não tenho muita papo. Você vai cobrar do cara mais porque o cara tem? Por que a advocacia criminal é demonizada nesse sentido? Gente, isso é mercado. Isso é mercado. Claro. Eu tenho um produto. Se ninguém quer esse produto, meu produto é barato. Se o meu produto passa a ser disputado, logicamente, pela lei do mercado, o valor vai aumentar. Oferta e demanda, né? Oferta e demanda. Boa. Só que eu vejo isso sendo demonizado na advocacia criminal. Mas geralmente quem demoniza é porque não consegue cobrar, né? Também. Também.
Então, assim, a gente vai cobrar de acordo com a capacidade do cliente? Vai cobrar de acordo com a capacidade do cliente mesmo, sem medo de falar. E tem uma questão que está totalmente relacionada também à própria conversão em si, né? Quando a gente vai estudando, a gente que trabalha, você não deixa de ser vendedor, né? Você sente quanto você pode cobrar e tal. Se você cobra muito pouco, o pouco está relacionado à qualidade. Né? Ele relaciona. Se ele falou com 2, 3, né? Bateu num famosão aqui de Curitiba, podemos falar nome tranquilo, Daledone, por exemplo, que é parceiro nosso. Bateu no Daledone, o Daledone mandou, cara, esse tribunal teu aqui vai te custar uns 200 conto. Sim. Aí chega lá, nos meninos, chega lá com o Gil, o Gabriel, não, eu vou te cobrar 20 pila aqui. Fala, puta merda, se o BO do cara, né? Se o rojão na segunda-feira, né? Pega com força, ele fala, velho, ai, caramba, acho que vai doer, né? Se der ruim, eu vou me ferrar. Não, vou no 200 conto. Agora, não, vou te cobrar 150 conto aqui. Falou, até a referência do cara, né? Eu tive uma aula uma vez mais que nunca mais esqueci. O cara falou assim, eu vou explicar para vocês como é que é proposta de valor, tá? Como é que é a percepção de valor. Eles têm 2 camisetas, ele ergueu as 2 mãos assim, tem 2 camisetas aqui. Na minha mão direita tem uma camiseta de R$200, na minha mão esquerda tem uma camiseta de 100. Qual é melhor? Ele só ergueu a mão assim, né? Não mostrava nada. Daí a pessoa, não, a de 200. Daí ele fala, por quê? Não tem nada aqui, como é que vocês chegaram a essa conclusão? Daí ele discorria em cima disso. Daí ele fala assim, o preço se encaixa com base na perspectiva do cliente. Se você conseguiu vender bem o valor, assim, cara, eu vou te tirar dessa enrascada, porque eu tenho essa experiência, né? O Gil colocou aqui, eu sei, não vou me aventurar. Já passei por uma situação parecida, já atendi casos semelhantes, eu consigo te, né, entre aspas aqui, vou fazer o meu melhor e tal, não vou te garantir, mas você consegue passar segurança, porque você também não vai falar assim, cara, acho que vai dar ruim, mas vamos junto, se for preso eu vou lá, vou levar uma cesta básica na tua casa, vou... Não dá, né? Você tem que vender um pouco de expectativa, só que essa é uma linha tênue, né? Que a gente brinca do vendedor mentiroso, né? A gente fala assim, tem que vender expectativa, mas também não posso garantir pro cara, porque não é uma ciência exata. Então, acho que essa questão da grana está muito relacionada, óbvio, né? A percepção de valor do cliente. Se eu colocar muito barato, além de tudo, você não vai fechar. E é a segurança que você passa para o cliente. Esse dia chegou um cliente, eu não sei por onde que ele chegou, acho até que inclusive foi por vocês, pelo trabalho de vocês. Ele não quis dizer, mas por telefone. O cara fechou por telefone. Caraca. E daí eu perguntei, eu falei, cara, mas né? Da onde que veio, louco? Ele estava sendo, teoricamente, não, ele estava sendo vítima de um golpe muito comum aí. Estão aplicando. Ele constatou que ele estava sendo vítima do golpe e pagou a consulta. E eu acho que o advogado tem que cobrar atendimento. O médico cobra atendimento, o dentista cobra, o advogado não cobra. Pagou a consulta só para ouvir da boca. Não, realmente você caiu num golpe, fique tranquilo. Não passe o dinheiro pro cara. Entende? Você não vai ser preso. Por quê? Pelo telefone. Porque no telefone eu consegui passar a segurança para ele. Eu olhei para ele. Olhei não, né? Falei. Cara, fique tranquilo. Você vai lá no escritório? É tanta consulta, é tanta consulta. Então tá bom. Fique tranquilo. A partir de agora o teu problema é meu. Ele falou que ali, ele falou, cara, eu conversei com os outros advogados, mas nenhum disse que o meu problema era dele. Eu falei, mas teu problema é meu. A partir do momento que você me paga e senta na minha frente e me traz teu problema é meu. Aí Pronto. é vendedor, hein? Entende? Contratar o cara aqui. E é isso que os advogados têm que fazer. E não é demérito para o advogado que está começando, não vai poder cobrar 200 mil. Sim. Não há demérito. Ele vai cobrar um pouco menos, ele vai ingressar, ele vai entrar no mercado, até para poder pegar a experiência. Agora, se prostituir isso... É brabo, né? Cara, deixa eu perguntar um negócio pra vocês aqui. Como é que se divide comercialmente o mercado criminal? Tá? No sentido de nichos, assim, né? Porque a gente entende, a gente olha muito dado aqui, então a gente fala, tem o tráfico de drogas que representa no criminal um volume legal. Aí tem furto, tem roubo qualificado, não sei o quê. Como é que vocês entendem comercialmente de uma maneira simplificada? Porque, até pergunto, porque a grande maioria dos advogados, porque a gente fala assim, advogo no criminal, eu já estou numa advocacia de nicho. Tá nada, velho. Tem milhares de causas aqui, né? Nicho é um pouco mais embaixo o buraco. Como é que vocês entendem comercialmente? Quais são, que você pode falar de cada um? Tráfico de droga, cara, não entra nisso. Ou, vai, só que você tem que ter isso aqui, essa característica. Como é que é comercialmente o advocacia criminal? Eu acho que depende muito da característica do advogado, para ele entender em qual nicho que ele consegue também atuar. Não adianta você se aventurar em um nicho que não é para você. Talvez para determinados advogados trabalhar com o júri não é para ele. Ele é muito bom peticionando, mas ali no júri, você tem que enfrentar um promotor de forma oral, ele não vai conseguir entregar da forma que ele entrega em uma petição. Então você precisa também saber quais que são as suas características.
e sempre partir para as suas características principais, você treinar e aperfeiçoá-las. Mas dentro da advocacia, a gente até brinca lá no escritório que é muito difícil nós conseguirmos mensurar mensalmente os tipos de crimes. Qual tipo de crime que está tendo mais esse mês ou no mês seguinte? Porque se altera muito. Depende muito do mercado, por assim dizer. Por exemplo, nos últimos meses a gente está atendendo muitas vítimas. Vítimas de estelionato, vítimas de violência doméstica. E no início do ano eram mais acusados, né? Então ele tem uma sazonalidade, né? Mas dentro de toda essa sazonalidade você precisa já pensar de forma estratégica qual público você quer atingir. Não é porque é sazonal que você vai pegar o que vier ou que você vai atirar para todos os lados. Não. Dentro de uma possibilidade de entendermos o mercado, de analisarmos o mercado, nós vamos pensar, no mês de novembro nós vamos buscar clientes focados nesse determinado nicho. Deixa eu pegar um gancho do Gabriel. Isso daí, a questão do teu perfil, né? Então, por exemplo, eu sou um advogado e eu vou atuar no tráfico de drogas. Eu posso atuar para o aviãozinho, que vai cair ali uma vez ou outra, que não tem como pagar, tal. Eu posso atuar para o traficante, para quem manda, ou eu posso atuar para a família. A mãe do menino que caiu com droga, às vezes já foi levar uma vez só, às vezes é usuário e foi denunciado como tráfico. Qual que é teu perfil? Porque você pode ganhar dinheiro com os três. Veja, nós estamos falando aqui de um crime só, tá? Tráfico de drogas. Olha, eu não tenho muito perfil para lidar com a malandragem. Não gosto de gíria, então não vai lá falar, não vai tentar lidar dentro do nicho da onde vem o tráfico. Porque lá vai ser na gíria. Lá vai ser na pegada deles, entende? Uma hora eles vão te pagar um monte, outra hora não, agora segura aqui um pouquinho, doutor. Aí vão querer ver com uma proposta indecorosa, te dou o papagaio, o carro, não sei o quê. E você tem que ter esse traquejo para lidar dentro lá do Tem um pouco de coragem também, tem um pouco de risco, né, envolvido, né? Não tem. Não tem. Mesmo. Se você trabalhar certo, não tem. Você ganha a causa Não ali no prometer, caso, tá tudo certo. não, porque eles sabem do risco e eles sabem o quanto o advogado fez o trabalho direito ou não. Agora, e nós temos casos aqui em Curitiba. Prometeu, não cumpriu. Ou desvirtuou, tá jogando dos dois lados. Eu vou passar informação para você que é policial, você prende ele que é traficante. Aí o advogado vai lá e faz um acerto. Caraca, mas daí é... E aí o traficante vai matar o advogado, é claro. Isso é óbvio. Sim. Mas se você trabalha direito, não tem risco. Ou você pode atuar para a família. Veja, ainda dentro do tráfico. Para a mãe do menino. Aqui você não tem o traquejo. Aqui você é o solucionador de problema. Entende? A mãe chega lá desesperada, é o meu filho. Então você tem que ter uma outra postura. E isso a gente pode falar de inúmeros outros casos. Tribunal do júri. Você também pode nichar dentro do tribunal do júri. Você pode nichar, eu só lido melhor com pessoas de uma alta classe social, de um alto nível. Então eu vou para os crimes econômicos, vou para crime político, vou para crime do colarinho branco. Então você tem, de acordo com o perfil de advogado. E todos podem ganhar dinheiro. Eu puxei até um relatório da TEC aqui para a gente ajudar nessa questão entender o mercado comercialmente, sabe? Que a gente tenta ajudar muito, principalmente os advogados que, preciso de mais causas aqui, né? Só que às vezes ele não sabe para onde que ele joga, onde que ele vai. Então eu puxei aqui, por exemplo, 32% no mês passado. Causas, enfim, a inicial ali como ameaça, né? Então ameaça representa 1/3. É bastante coisa, né? Pergunto a vocês, esse tipo de causa, por exemplo, de ameaça, né? Eu sei que é bem genérica a pergunta, tá? O que chega? É legal, é relevante? Naquele tripé lá, né? Potencial econômico, vale a pena o cara advogar? Não vale? Vale a pena. Só que, novamente, de acordo com o perfil do advogado. Sim. Por exemplo, tem pessoas que têm advogados e advogadas que optam por não atuarem para homens acusados de violência doméstica ou que cometeram crimes de ameaça. É uma escolha pessoal, não tem nada de errado quanto a isso. Tem outros escritórios que só trabalham para vítimas.
também é um nicho que existe um mercado imenso para atender essas pessoas. Ontem eu estava conversando com uma cliente e ela me deu um feedback muito interessante ao final. Era um crime de ameaça, por coincidência, e ao final da nossa conversa ela fechou o contrato e a gente já começamos a vislumbrar a causa, mas ela falou assim, doutor, o meu maior medo era ser julgado pelo advogado quando eu levasse a causa. Caraca. Perceba a situação que nós estamos em crimes de ameaça. Não Certo. basta a pessoa já sofrer aquele fato, Pô. ela ainda tem medo do julgamento social que ela vai receber. E acontece. Caramba. Acontece. Acontece de você chegar para um advogado, ele não vai ter o tato para lidar com a situação e você vai sair de lá pior do que entrou. E por ser um crime de menor potencial, às vezes não gera tanto interesse econômico no processo, né? Mas para quem estiver começando a advogar, talvez valha a pena até direcionar uma certa energia num nicho assim, já que tem essa porcentagem relevante, porque o criminal, talvez, você nunca precise de um advogado numa causa civil, talvez nunca precise numa causa trabalhista, pode acontecer. Mas o criminal, a chance de alguém precisar, sendo vítima, sendo... Nunca tinha pensado nisso, cara, mas ao longo da Principalmente vida... no júri, eu sempre digo em júri, o homicídio é um crime que ninguém pode dizer que nunca vai cometer. Eu posso garantir para vocês que eu nunca vou roubar, nunca vou traficar, mas matar alguém... Olha o caso de antes de ontem. O cara estava em casa dormindo, invadiram a casa dele, ele pegou uma faca e ele matou. Está sendo indiciado por homicídio. Foi ouvido ontem como acusado. Entende? Então, assim, a chance de você precisar, talvez não como vítima e não como acusado, mas um conhecido. Um amigo que foi no bar, atropelou alguém, bebeu e tal, é muito grande. Então, um advogado que está começando, ele não tem um nome. As pessoas não vão lembrar dele. Então, ele tem que respirar a advocacia. Puta, tá numa mesa, num churrasco com os amigos e tal, não vai ser aquele advogado chato. Mas ele tem que, delicadamente, sutilmente, mostrar, ó, eu sou advogado. E aí é a diferença. Não, eu sou advogado, eu pego tudo. Eu sou advogado e eu só faço criminal. Se esse cara precisar daqui a um mês, puta, tem aquele cara lá, por quê? Porque ele é advogado? Não, porque ele só faz criminal. E aí você consegue trazer, só que o advogado em início de carreira vai ter que ter paciência, porque isso leva tempo. Seria, aí vocês que dizem, a prospecção orgânica, né? A gente brinca até, eu falo assim, cara, a tua família sabe a tua especialidade, né? Se morrer alguém aqui, sabe que, sei lá, você faz inventário. Não, acho que talvez não saiba muito bem. Você tem que começar internamente, Se né? nem a família... Nem a família sabe. E outro ponto importante é que o advogado em início de carreira são as pessoas que estão próximas a ele que provavelmente são os primeiros clientes. E como que essas pessoas estão te vendo? Quando você sai com seus amigos, para um barzinho, para alguma... Como que você reage às situações? Porque ele não conhece o seu lado profissional ainda, mas ele conhece o lado pessoal. Fato. E aí você vai decidir se você vai pegar aquele amigo que toma todas, que é aquele que dá problema, que briga em todas. Esses é bom ficar perto, né? Esse é nossa. É um cliente, mas é um advogado que talvez Como... não vai E aí, o que você achou? Gostou dos insights que eles deram ali? Muito bacanas, né? Se você realmente gostou desse conteúdo, cara, dá uma força pra gente, clica aqui em curtir. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve, que ajuda muito a gente também. E claro, se você ficou com alguma dúvida, quer bater um papo com a gente, comenta aqui embaixo que vai ser um prazerzaço. Eu pessoalmente também quero te responder lá, tá bom? Valeu e até o próximo vídeo.